e no vale no cedro, fora de toda a natureza, sob a agência de Jesus, esta bendita sinfonia. Boa noite. É um prazer novamente estar nessa casa, uma casa, eu diria assim, uma casa pequena, mas pessoas de coração grande, e aqui não se iludam. Médios videntes que porventura estão aqui, vê, nota, sente a presença de muitos espíritos não encarnados, de espíritos que não estão na carne. Então, eu sinto assim, feliz em estar novamente na casa a qual eu já sinto-me integrado. Eu sou membro da FETINS, membro do Bezerra, e Oxalá, talvez amanhã ou depois estarei sendo também membro aqui. A palavra trabalhador é muito forte e você tem que, de uma certa forma e de maneira efetiva, pegar o fardo, né? Mas quando o meu querido e amantíssimo amigo Gilson estava lendo essa função dos espíritos protetores, e eu aqui, eu preciso, de uma certa forma, não fazer o comentário, porque ele disse, mas eu gostaria de falar um pouco sobre os espíritos protetores. Nós temos o espírito protetor guardião, que foi objeto da leitura 500 a 504. Esse espírito é um espírito superior e no mundo de felizes. E ele pode não estar aqui na Terra, pode inclusive ser de outro mundo. Ele normalmente tem 2, 3, dezenas de outros espíritos encarnados a cuidar. E ele só quer nos intuir, nos dirigir, nos orientar ao bem proceder. 1-0. Temos também, pela mesma forma, o anjo guardião, que já é um espírito não tão evoluído quanto o espírito protetor. Esse anjo guardião, chamado dentro do catolicismo anjo da guarda, está constantemente junto com a gente. Ele tem a missão, a prioridade principal, também nos dirigir, nos intuir, nos direcionar ao bem proceder. 2-0. Tem os espíritos familiares, aquele avó, aquele tio, aquele espírito familiar que pode ser de uma encarnação precedente de outras, que está aqui e vela, quer, nos intui, nos inspira, nos direciona ao bem proceder. 3-0. Dentro do espírito familiar tem aquele espírito distanciado da virtude e mais ligado ao vício, que eu me afinizo. Eu sempre quero beber, eu sempre quero fumar, eu sempre me distancio do processo do amor, porque eu estou me afinizando com esse espírito familiar. 3-1. Veja que tem 3 categorias de espírito nos direcionando sempre ao bem proceder, às boas coisas, e nós, de uma certa forma, de maneira persistente, ainda escolhemos aquele espírito, aquela orientação, vamos dizer assim, malévola, né? Pois bem, meus irmãos, então, faço minhas palavras do irmão, aonde precisamos, sobretudo, do orar e vigiar. Hoje é Natal, ou estamos prestes ao Natal. Eu quero finalizar as nossas reflexões aqui com a metáfora natalina. Hoje, como o nosso Dr. Giovanni falou, a casa, dentro da sua programação e da sua organização das reflexões semanais, a segunda-feira designou-nos a falar sobre fluido, alma e fluido vital, né?
e princípio vital. É, de uma certa forma, essas reflexões de hoje voltado muito para a ciência. Mas o Espiritismo também, conforme afirmou Kardec, é uma ciência. Fluido. Kardec falou em fluido cósmico universal em Agenda 2 vezes. Tem dentro do movimento espírita que diz que nós não devemos falar fluido cósmico universal porquanto depreende uma redundância. Peguei com as minhas próprias mãos, andei com meus próprios pés, vi com meus próprios olhos. Fluido, Kardec falava muito fluido universal, ou senão fluido cósmico. Vocês observam que eu estou falando a palavra fluido, que é correto. A gente vê dentro do movimento espírita, pessoas já antigas falando fluido, não é correto. O nome correto é fluido. Pois bem, e o que é o fluido? Universal. Ele, vamos dizer assim, é a peça vestibular, é a gênese de tudo que existe. De tudo que existe. Na verdade, ele constitui aquilo que não vemos, que está mais no campo do espiritismo, e essa cadeira, esse móvel, esse celular, que está no campo da ciência. O que nós não presenciamos e não vemos, Kardec denominou fluido etéreo, eterizado. É uma coisa imponderável. Está desde o pensamento, está desde uma emoção, está desde essa satisfação que eu sinto, até a materialidade desse móvel. À medida que vai materializando, eu posso ver, sentir, pegar, presenciar, ter o olfato, já está no campo da ciência. O fluido, nesse aspecto, primeiro, é de ordem da doutrina espírita. Por isso que o espiritismo, sem a ciência, ele, vamos dizer assim, é manco, que a ciência precisa do espiritismo para explicar, olha lá, para explicar determinadas coisas que não está dentro da matéria, né? Não está sensibilizando o nosso sentido, o olfato, o cheiro, o tato, a visão, ou o paladar em si. Então, ele pode ser imponderável, eterizado. Eterizado é éter. Mas o que é o fluido em si mesmo? Kardec, estudando, ele diz o seguinte, que ele é formado de uma quinta essência. Mas que quinta essência é essa? Vamos assim trazer para a ciência atual. Hoje nós conhecemos a matéria em 4 estados. Sólido, líquido, gasoso e William Crookes, sólido, líquido, gasoso, me faltou. O raio-x, os raios catódicos. Me ajuda, Joel? Bom, agora mesmo vai aparecer. Então, são 4 estados da matéria. São 4 estados da matéria. Quem descobriu foi em 1870 e pouco, William Crookes. Sólido, líquido, gasoso. Não é como é que é? Volátil. Seria volátil, mas ele está no campo da ultrassonografia, dos tubos, dos raios catódicos, na hora que você desliga a televisão, radiante, estado radiante. Então, e a quinta essência, qual que é? São esses fluidos, ainda é menos denso, é mais volátil, é mais, vamos dizer assim, radiante do que o radiante propriamente dito. Então, nós ainda não concebemos, nós ainda não temos condição de mensurar esse estado do fluido. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec formulou os imortais como é formado o universo. A espiritualidade respondeu, matéria e espírito. E acima de tudo, Deus. E todos os universos, inclusive a Terra, dentro dos espaços que nós não conhecemos, está preenchido pelo fluido. A ciência atual
fala-se inclusive numa matéria escura, que constitui o universo em 97%, 3% é essa matéria clara, é aqui que nós estamos vendo. Então significa que nós pouco conhecemos. E o fluido é, e tem a função de, eu estou falando e você na última cadeira está me ouvindo, por quê? Porque aqui tem o ar, o oxigênio, hidrogênio, faz com que o som da minha voz atinja. Tanto é que se nós estivéssemos na Lua, num planeta que não tem essa constituição orgânica, esses componentes, eu poderia falar aqui, minha boca... Então, assim como o ar é responsável pela propagação do som da minha voz, o fluido é do pensamento. E espíritos comunicam através do pensamento. Quando eu faço uma oração, quando eu faço uma prece, eu, de uma certa forma, ou mesmo invoco uma entidade, ou um santo de minha preferência, eu estou jogando, alterando esse fluido para melhor. Por isso o valor da prece. E no momento em que eu vim para cá, e o Gilson não pôde vir, ele fala assim, Décio, você está indo lá na SLL, na Sociedade Espírita, nosso lar, NSL, por gentileza, Décio, faz uma prece para mim. Eu não posso ir, meu filho hoje me deu um trabalho, alguma causa que nós estávamos implementando lá no consultório, não deu certo, faz uma prece para mim. Vocês acham que é válido? Eu digo que sim. Mas vai depender muito dele. Porque no momento em que eu faço a prece, eu modifico o fluido por onde o meu pensamento perpassa. Em eu modificando para bom ou para ruim, o pensamento ruim também torna o meio fluídico ruim. Em eu assim fazendo, se ele estiver num momento receptivo bom, o que vai acontecer? Ora, ele está em receptividade, há bons espíritos lá, vai surtir efeito. Então eu normalmente falo o seguinte, Gilson, eu estou indo para a SNL lá, na Sociedade Nosso Lar, contudo, lá começa 8 horas. Eu te peço que durante as 8 até 8h15, fica assim, em estado de reflexão, em estado receptivo. Aí vale. Caso contrário, não vale. Caso contrário, não vale. Fluido. Quando entramos para a casa de passe, aqui nós estamos também tomando um passe, porque tem uma pleiade de espíritos sintonizados conosco. Quando nós vamos lá, na sala de passe, tomamos o passe, recebemos magneticamente, recebemos fluidos, pode debelar uma série de espíritos que estão nos influenciando para o mal, caso do espírito superior, estão nos influenciando. Mas, e de forma sequencial, temos que atuar no bem. Temos que fazer o bem, temos que interiorizar aquela reforma íntima, porque não adianta nada. Eu posso tirar 10 espíritos ruins que estão me atrapalhando, me direcionando ao mau proceder, mas chegar ali, fazer a mesma coisa, aí eu tiro 10 aqui, vem 20 ou 30. Né? Fluido vital. O que é o fluido vital? O fluido vital, todos os seres orgânicos possuem. O que é ser orgânico? É aquilo que tem vida. Décio, você está falando que uma planta tem fluido vital? Sim, tem fluido vital. O animal tem um fluido vital. O hominal tem fluido vital e o angelical. E na verdade, o fluido vital, ele faz a ligação do perispírito ao corpo físico. Então, entre o perispírito e o corpo físico, há o fluido vital. Meus irmãos, e muitas vezes admiradores da doutrina espírita, porque pode ter alguém aqui que não seja espírita. Meus irmãos, a gente ao nascer, vem com a carga, somos assim, como se fosse uma pilha. A gente vem com a carga, colega, é um prazer vê-lo, hein? Vimos com a carga de fluido vital para, por exemplo, viver 90 anos.
Mas a mim, meu amigo Joel é um doutor, ele estudou medicina, organicamente ele sabe a composição celular, no entanto ele começa a fumar. Ele sabe que aquele ato vai corromper a célula que constitui o aparelho respiratório. Ele veio para viver 90 anos, mas ele pode naturalmente, em função desse descompasso, viver 30, viver 40. Ah não, Décio, mas aí você está falando que não existe destino? Sim, mas você pode abreviar o destino. Você pode, de uma certa forma, abreviar a sua vida. A gente vem com essa carga fluídica. Pois bem, e como eu faço para repô-la? Como eu faço para aumentá-la? Como eu faço para, de uma certa forma, torná-la estável? Através de uma oração, através da casa de passe, tomando água fluidificada, fazendo uma oração, interagindo de uma certa forma com as pessoas corretas e certas, fazendo, enfim, as boas ações. Então, é esse fluido magnético que é transmitido na cama de passe, conforme falando, no fluido vital, é um subproduto do fluido cósmico. Tudo advém do fluido cósmico. André Luiz chegou até falar hálito do Criador, o hálito, o pensar, o meu pensamento, ele vai alterar o fluido, repito, e por isso que temos que implementar o vigiar e orar. Fluidoterapia, o que é isso, gente? Fluidoterapia, ou fluido novamente. Eu, na câmara de passe, quando eu dou um passe, aplico magneticamente um passe no Dr. Joel, esse magnetismo pode vir de mim, do médio pessoal para o Joel, pode simplesmente vir do espírito. E aqui tem uma série de espíritos que acompanham essa casa de bênção há muito tempo, vir do espírito, ou o que é mais comum acontecer, que seria o passe medianímico misto. O magnetismo dele e do espírito, conjuntamente. Né? Aí há a cura. Cura como, Décio? Me falaram que centro trata-se da parte espiritual, a parte material fica com a medicina propriamente dita? Sim, porque, havendo a cura fluidicamente e alterando as moléculas do perispírito, vai, consequentemente, interlaçar no corpo físico. Vai haver esse interlaçamento. Kardec, relativamente, quando estava assim, ele foi um magnetista, ele estudou magnetismo, 31 anos. Aí, o senhor Carlotti falou, Kardec, vamos ver, tem umas mesas lá, mexendo, andando, dançando, vamos ver isso? Ele falou, não vou não, ele já estudava magnetismo e sabe que magnetismo pode promover certas movimentações, certos fenômenos. Aí um belo dia, o senhor Fortier, que era o mais sério, o Carlotti era sério também, mas ele era muito entusiasta. Fortier chegou, olha Kardec, as mesas agora não estão só mexendo, elas estão respondendo. E está havendo inclusive curas. Está havendo inclusive curas. Porque Kardec até então, as pessoas estavam com pergunta, com quem que eu vou casar? Qual a roupa que eu estou? Quantos anos eu vou viver? Esse negócio que eu vou fazer é certo ou não? Ele, a primeira vez que assistiu, ele saiu até mais. Ele falou, eu só acredito se a mesa responder inteligentemente, se ela tiver um cérebro para pensar, ou músculo para mover de um lado para outro. Aí ele foi e observou por detrás daquelas ocorrências que tinha uma causa inteligente. E ele, um pedagogo, estudou com Pestalozzi e tinha tudo muito organizado, muito metódico, começou a fazer as perguntas. Ele disse, quem está aí? Eles falaram, nós somos espírito. Então, espírito, quem denominou foi o próprio espírito. Kardec disse o seguinte, mas o quê? Quem são vocês? O que é espírito?
Aí ele disse o seguinte: são as almas dos homens que vivem como você. São o espírito na carne. Então, eu tenho alma, nós temos alma. Quando desencarnamos, ou seja, saímos da carne, e a morte não é o sair da carne propriamente dito, porque você pode morrer e ficar aqui meses, ano, até centenas, séculos, vinculado ao seu corpo físico, ou vinculado aos bens materiais que você angariou na terra. Enquanto você não desvincula da matéria em si, você não desencarnou. O desencarne ocorre quando... Então, essa é a alma. E a alma, diante das religiões, o materialismo diz que após a morte propriamente dita, acabou, é o caos. O panteísmo já diz o seguinte, é quase o materialismo em si, a alma veio de um todo, ou de Deus, está aqui em mim, ocupa-se um pedaço de mim, após a morte, essa alma volta para o todo aonde veio. Kardec fala o seguinte, então é jogar uma gota d'água no mar. É praticamente também o materialismo. E o espiritualismo entende que a alma, após a morte, tem a individualidade, e dentro do espiritualismo, que nós espíritas somos espiritualistas, propugnamos e advogamos o princípio de que temos vidas não existência, porque vida nós temos uma só, temos várias existências, estamos aqui trabalhando nesse processo de evolução, e a evolução se processa do átomo ao arcanjo, que é um mundo superior aos mundos felizes, né? Mundos primitivos, nós estamos no segundo mundo, que é prova e expiação. Vamos adentrar no regeneração, a hora que estiver bem e mal equilibrado. Depois mundo feliz, dadivosos e, os mundos dadivosos. Depois vem dadivosos angelicais. Muito bem. Então, meus irmãos, a alma, ela diferencia do espírito por esse aspecto de estar na carne propriamente dito. E como nós estamos no Natal, eu não poderia deixar de falar uns 3, 4 minutos sobre o Natal. Eu cheguei aqui, deparei-me com o presépio e lembrei-me de uma reflexão até que fizemos. E vocês podem ter visto alguma coisa no WhatsApp ou Você chega num shopping, tem-se uma fila grande, as mães e os pais, as crianças e os próprios pais, para tirar fotografia com o Papai Noel. Papai Noel nos remete a comércio, a compra. E esquecemos, na verdade, a rigor, de Jesus, a data designada ao nascimento, uma data de reflexão, uma data de... Muito embora a ciência e a historiografia diz que Jesus nasceu entre 4 a 6 de abril. Até Divaldo tem uma palestra interessante a esse respeito. Ele detalha até. Então, cientificamente, mas se está designado 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, vamos designar ao mesmo as nossas melhores preces, as nossas melhores vibrações. E tudo bem, a parte de diversão, a parte comestível, vamos fazê-la, mas fazê-la assim de uma certa forma, de forma equilibrada, né, gente? Então, vamos interiorizar Cristo no coração. Certa feita, por volta do dia 24, eu vou criar um nome aqui, Alfredinho, uma criança de 5 anos. Ele, ansioso para ganhar um presente de Natal, pegou suas meias, o sapatinho, colocou na porta. E ficou até mais tarde sem dormir, na ânsia de pegar ou encontrar com o Papai Noel e ver a hora que o Papai Noel ia lhe entregar o presente. Pois bem, ele dormiu
E acordou na manhã do dia 25, né? Ao olhar a porta, cadê a meia dele e o sapatinho? Ele falou, será que o Papai Noel não me trouxe? Aí ele chegou, abriu a porta, olhou para um canto, outro, falou, Papai Noel não deixou presente aqui para mim. Ele não deixou para o senhor, não? Vem cá, meu filho, eu preciso falar contigo. E ele olhou, o vizinho tinha ganhado, os meninos de frente estavam brincando, um brincando com bola, um brincando com isso, aquilo, etc. Aí, antes que o pai falasse alguma coisa, Alfredinho disse, Papai, eu percebi que Papai Noel pulou a nossa casa. Os vizinhos estão ganhando. Aí ele falou, filho, o senhor não ganhou também, meu pai? O presente que eu ganhei está nos meus braços, que era ele próprio, né? E você ganhou um Papai Noel, sim. Você ganhou e verá. Você ganhou o presente. Aí, esse pai, durante esse dia, ele pegou o filho, foi lá para o parque, brincou o dia todinho. Com o filho, tudo. O filho extenuado, cansado, exaurido, sem forças até e muito... Ao chegar em casa, dormiu imediatamente. Mas antes de dormir, ele fez uma carta. Senhor Papai Noel, eu sei que é muito distante o outro Natal, porém, eu te peço, eu te suplico, eu te imploro que faça com que meu pai tenha tempo e brinque sempre comigo. Leve eu para o parque. Faça como ele fez. Foi o melhor presente que eu ganhei, Papai Noel. E dormiu. E ao dormir, o pai chega lá, lê a carta e começa a chorar. Gente, quanto eu tenho pensado nos meus problemas, eu tenho pensado nisso, tenho pensado naquilo e pouco tenho dedicado tempo ao meu filho. Doravante, vou sim. Não vou eximir-me desses problemas que me afetam, mas vou dedicar o Natal ao Alfredinho sempre. E assim fez. Então, é o caso da fila, né? Para tirar fotografia com o Papai Noel e nós pensarmos sempre na materialidade em si, no comer, no vestir e na troca de presente. Sim, não vamos furtar a isso, mas vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso anjo guardião, ao anjo protetor, que está querendo que a gente faz as coisas certas. E na nossa prédica aqui, foi 3-1. 3 queriam que nós fizéssemos as coisas boas, só um, e muitas vezes a gente escolhe. Então, meus irmãos, vocês sintam abraçados, beijem vossos corações, e que tenhamos bastante paz, e que a divina providência, e sobretudo o anjo de guarda de cada um, o espírito protetor, tenha paciência como ele sempre teve. Porque muitas vezes, conforme o Gilson mesmo disse, ele pode afastar, mas é um afastamento temporário. A gente pediu, a gente lembrou, ele estava. André Luiz ficou num umbral grosso mesmo 8 anos, enquanto ele não disse, ó meu Senhor, ó meu Deus, começou a orar, os espíritos de apoio não tiveram compaixão. Um beijo em vossos corações, amo todos vocês aqui e amo por consequência a doutrina espírita. Tudo, mas tudo de bom mesmo. E exemplifica o